Capítulo 969, Hora de agir 1. Por que os outros gatos apenas miam enquanto você pôde falar? Aran perguntou a Reaper, o Manticore, o Rei do Sul. Pela 100ª vez, não sou um gato. Reaper tentou parecer assustador, mas o garoto de 4 anos não percebeu suas presas mortais, focando apenas na juba macia na cabeça do leão do Manticore, nos grandes olhos redondos do felino e nos longos bigodes em seu focinho. Você é tão fofo, Leria. Abraçou o lado da besta imperador, destruindo os últimos resquícios de sua dignidade, enquanto ela subia em suas costas e brincava com suas asas emplumadas. Crianças são incríveis. Floria estava rindo loucamente ao ver a expressão miserável de Reaper, enquanto as crianças tentavam interessá-lo em seus jogos e brinquedos. Meus soldados molhavam as calças, cercados por bestas mágicas como aquela, enquanto ela apontou para as crianças agora divididas em 2 equipes de 3 cada para seu próximo jogo. Metade deles estava montando Chiefs, bestas mágicas do tipo Puma, e os outros Ris, tipo Lobo. Os 2 Tines iriam perseguir uma bola de couro em uma mistura estranha de futebol, polo e luta livre. As regras não eram claras, assim como as condições de vitória, que mudavam de acordo com o dia, o clima e a direção do vento. As crianças aproveitaram cada segundo de seus jogos e assim que a partida terminou, principalmente devido ao cansaço físico dos pilotos, Litos levaria de volta para casa. Suas respectivas mães estavam em êxtase por terem seus filhos cansados demais para se comportar mal ou para tentar evitar seus deveres de casa. Além disso, a ameaça de ficar de castigo e perder o jogo seguinte foi um grande motivador. Floria decidiu tirar um ano sabático e estava usando esse tempo para se reconectar com Lit e sua família. A crise dos mortos-vivos estava longe de ser resolvida, mas, por mais que ela se importasse, o exército poderia muito bem despedi-la. Floria não sentia que precisava se provar para ninguém mais. Ela prefere parar para cheirar as rosas e planejar seu futuro do que continuar arriscando sua vida para buscar um emprego sem futuro. Assim que terminasse com as crianças, Lit passaria a tarde na Torre de Solos, estudando os 2 novos andares e praticando forja. Ela havia ganhado um segundo andar acima e abaixo do solo, mas ele tinha pouca utilidade para eles, então eles se concentraram mais no último. Com seu agora profundo núcleo de Manassiano, Solos poderia manter sua forma humana por mais tempo e usar esse tempo para forjar junto com Lit. Eles compartilhavam a mesma assinatura de energia e tinham um martelo cada, então em teoria, juntando as mãos, eles poderiam dobrar a força de suas criações. Na prática, entretanto, eles tinham 2 formas completamente diferentes de forjar e eles tiveram que aprender como se adaptar um ao outro. Além disso, Solos tinha que manter o círculo mágico, capacitar ambos os martelos e forjar, enquanto Lit era o único capaz de moldar pseudonúcleos poderosos. Eles precisaram de várias tentativas apenas para criar uma versão atualizada da armadura Skinwalker, porque eles estavam tão sincronizados que tentariam consertar juntos a mesma imperfeição que surgiu no pseudonúcleo enquanto se fundia com o Orixalcum. O golpe duplo transformaria inchaços em amassados e vice-versa, desperdiçando muita energia e fazendo com que brigassem. No final, decidiram dividir as tarefas e acabar com aquela bagunça. Com sua força mágica superior, Lit se concentraria exclusivamente em harmonizar o pseudonúcleo com a armadura, enquanto Solos com sua delicadeza cuidaria das imperfeições. Depois que Camila voltava do trabalho, Lit passava a noite com ela em um jantar em família ou a levava para sair. Só depois de não receber nenhuma notícia de Faluel por mais de uma semana, ele foi verificar a Hidra. Está tudo bem? Ele perguntou assim que terminaram com as sutilezas. Sim, desculpe se fiz você se preocupar, mas estou um pouco em apuros. O clima ainda é bastante rígido e Chedros acabou de levar meu filho, Cedra, como seu aprendiz, disse Faluel. Isso não augura nada de bom, Lit disse. De fato. Eu não gosto de frio e aquele idiota não percebeu que ele é basicamente um refém, Faluel suspirou. Lit contou a ela tudo sobre seu último encontro com Wyvern e as coisas que Chedros havia pedido a ele. Por que você nunca me contou sobre os bolsos Omni e sobre a origem de Nalrond?
As franjas podem ter o conhecimento de que preciso para consertar minha força vital, a do protetor, e talvez até mesmo uma maneira de restaurar as memórias e o poder de Solos. Lit perguntou, enquanto Solos estava sentada em seu ombro. Junto com o núcleo oceanos profundo, ela não apenas obteve novos andares para a torre, mas também uma nova massa para sua forma de pedra. Solos tinha agora uma aparência humanoide reduzida que se assemelhava a uma boneca de pedra de 0,6 metros de altura. Ela estava completamente sem traços, exceto por 2 profundos cristais de manaciano onde seus olhos deveriam estar, 2 pedras verdes profundas nas costas de suas mãos e cabelos de pedra que chegavam até a cintura. Pela mesma razão, nunca perguntei ao protetor por que ele mentiu para mim sobre você, ou nunca perguntei como você conseguiu forjar uma armadura Skinwalker tão poderosa, nem sobre os poderes de Solos como legado vivo. Porque eu respeito a privacidade das pessoas e suas decisões. Nunca forcei ninguém a se abrir comigo, nem exponho seus segredos, a menos que haja um motivo realmente bom. Acho que Nalrond deve contar a verdade apenas quando se sentir pronto para fazê-lo e não porque você o obriga. Dê um tempo a ele e o relacionamento entre vocês 3 será melhor. Faluel assumiu sua forma humana, balançando seu cabelo cor de arco-íris em frustração. Ela não gostava de ser autoritária ao repreender um de seus aprendizes ou da atitude egoísta de Lit. Quanto aos bolsos Omni, não tenho um, então não sei como funcionam. Shegros sabe sobre eles porque é um mago dimensional e mesmo assim não tem ideia de como fazer um bolso Omni. Eu nunca te falei sobre eles porque eu nem sabia que você tinha um. Lit, ainda não começamos seu aprendizado e já estou avisando pela primeira vez. Não se torne como o Shegros, ou eu vou cortar os laços com você. Não deixe que sua sede de conhecimento se transforme em uma ganância tão forte que atrapalhe seu julgamento. Shegros está disposto a sacrificar tudo para atingir seus objetivos e está tão perdido em sua obsessão que acredita que todos pensam como ele. Não confunda gentileza com decepção, nem respeito como uma agenda oculta. Quando você tiver dúvidas, basta perguntar e eu responderei com o melhor de minhas habilidades, desde que não comprometa a privacidade de outra pessoa. Eu respeito você, mas ainda não confio em você. Pontos negativos por duvidar de mim, mas pontos extras por dar um passo à frente em vez de tentar me manipular. O total é 0. Mais alguma coisa? Ela perguntou. Na verdade Lit contou a Faluel sobre o iminente autodespertar de Gloria e o quanto ela, Kila e Freya importavam para ele. Eu deveria ser capaz de fazer Gloria sobreviver ao seu despertar, uma vez que ela já sabe tudo sobre mim, exceto os pequenos detalhes. Colocá-la em dia deve ser fácil. O problema é que ela precisa de um professor para sobreviver como um desperto e eu queria saber se você poderia recebê-la também. Capítulo 970, Hora de Agir 2. Talvez você pudesse até mesmo ensinar magia de luz avançada para Kila. Suas habilidades de cura com magia falsa estão quase no mesmo nível de revigoramento e temo que logo ela irá bater em uma parede. Lit coçou a cabeça de vergonha. Ele odiava pedir favores, mas não tinha tempo e o conhecimento necessário para ajudar alguém a melhorar o jogo. Tista e os reis da floresta de Travo estavam longe do gargalo de habilidade que Lit e Kila estavam enfrentando. Eles só precisavam de algumas lições e notas de Lit sobre a verdadeira magia para continuar se aprimorando aos trancos e barrancos. Faluel tem 7 cabeças, então ela deve ser capaz de ensinar livremente para 7 pessoas. Na pior das hipóteses, sou eu, Tista, Protetor, Solos, Gloria e Kila. Faluel teria até uma cabeça de sobra para seu próprio trabalho. Pensamento de Lit. Ele não incluiu Freya não porque ela era a única a saber sobre seus segredos, mas porque enquanto ela tivesse sua guilda de aventureiros, Freya nunca poderia se dar ao luxo de tirar o tempo necessário para ter aulas com a Hidra. Tanto Faluel quanto Solos olharam para ele com os olhos bem abertos, como se o vissem pela primeira vez. Você está realmente disposto a apresentá-las a mim? Solos perguntou com os olhos cheios de alegria. Você está realmente disposto a colocar sua vida em risco novamente pelo bem dos outros? Faluel disse quase ao mesmo tempo. Você já vinculou seu destino aos 3 reis e sua irmã.
Cada pessoa quis despertar é sua responsabilidade para o próximo século. Os humanos não são como os animais. Nós envelhecemos como o vinho, enquanto eles envelhecem como o leite, tornando-se estragados e azedos. Sim, para vocês dois, Lee concordou. Solos, você sabe que eu nunca planejei mantê-la escondida para sempre, nem tenho vergonha de nosso vínculo. Se você não fosse uma menina, e bonita, eu já teria trazido Camila para a torre para me apresentar você. Suas palavras teriam feito Solos correr se a pedra tivesse sangue. Quanto a Plória, ela me salvou muitas vezes, tanto de meus inimigos quanto de mim mesmo. Não estou disposto a perdê-la para sempre. Ela vale todos os riscos. Estou orgulhoso de você. Faluel ficou na ponta dos pés para beliscar suas bochechas. 1 zilhão de pontos para isso. Vou pensar sobre Plória, mas para a outra garota humana, a resposta é não. O núcleo de mana de Quilla é muito poderoso para o despertar, ela certamente morreria. Eu nunca quis despertar, Lee tentou dizer, mas Faluel o interrompeu. Além disso, ela é uma maga falsa, daí a competição. Você não pode saber sobre isso porque até agora você foi um lobo solitário, mas os magos despertados e falsos estão em desacordo há décadas. O progresso mágico dos falsos magos é excelente. Com seus números e trabalho em equipe, eles estão lentamente diminuindo a distância entre nós e eles. Pessoas como Tiris, Salaad ou a Imperatriz Mágica, que, após derrotar um desperto, compartilham com seus súditos seus despojos de guerra não ajudam nossa causa. Assim como você compartilhando sua armadura Skinwalker com aquele Orion. Para falar a verdade, achei que ele não iria tirar nada disso e que acabaria destruindo a armadura. Lee disse. Sim, você não é o primeiro a cometer esse erro e definitivamente não será o último. Você foi pago pelo menos por isso? Perguntou Faluel. Lee tirou Guerra de sua dimensão de bolso, tendo cuidado de não tirá-la da bainha. Pela grande mãe. Faluel saltou para trás ao ver a espada bastarda. Ela nunca tentou se aproximar ainda mais, usando visão da vida e seus feitiços de forja à distância. Você fez um excelente negócio. Essa é uma obra-prima, como eu raramente vi de um mago falso. Tire-a na presença de meus afilhados e eu mato você. Nenhuma de suas palavras soou como uma piada. Você sabe o que há de errado com isso. Lee ficou pasmo. Metais mágicos são diferentes daqueles que um ferreiro normalmente usa. Eles quase têm um núcleo próprio, o que quase lhes dá vida. Faluel concordou com a cabeça. Você já ouviu o ditado sobre artesãos que colocam suas almas em suas criações? Isso é verdade, especialmente para forja. Quanto mais tempo um de nós trabalha em um metal místico, mais ele tira de nós. É nossa energia que compõe seus pseudonúcleos, então você pode compará-los ao trabalho de um necromante. Assim como existem mortos-vivos menores e maiores, existem artefatos menores e maiores. Sua espada é um dos últimos. Está vivo. Lee podia sentir Guerra zumbindo com poder, como se estivesse tentando se comunicar com ele. Não. A comparação entre as duas artes não vai tão longe. Sem um cérebro ou força vital, não pode haver vida, mas pode haver vontade. Sempre que você cria algo, você só se esforça para a perfeição porque você pode permitir qualquer distração. Forjadores excepcionais, entretanto, às vezes conseguem imbuir sua força de vontade no pseudonúcleo, assim como qualquer bom mago faz com magias de nível 5. A diferença é que as magias são fugazes enquanto os artefatos são para sempre, disse Faluel. Significado. Isso significa que esta espada carrega duas vontades, ou no seu caso, talvez até 3, se Solos puder lidar com ela. Sempre que ela atacar ou empregar suas habilidades, a persistente força de vontade de seu criador lutará ao seu lado. A guerra tanto ensinará a você quanto aprende com você. Faluel permaneceu em silêncio por um tempo, dando a Lito tempo para entender como a existência de guerra realmente era complexa. Agora vá. Ligarei para você assim que terminar meus preparativos. Vou ensinar a você e a Solos as mesmas coisas, mas não vou ensiná-los da mesma maneira. O inverno me deixou atolada e tenho medo que logo o Conselho Humano fará seu movimento, então esteja preparado. Região de Quellar, cidade de Jambel, alguns dias depois.
Como arquimago, Lit recebeu inúmeros convites de senhores feudais de todo o reino de Grifon. Ele os rejeitou educadamente, mas com firmeza, porque não tinha nenhum desejo de se envolver em qualquer tipo de política. Lit só aceitou o barão Eiros Vialon porque o barão foi um dos poucos nobres que ele conheceu como um ranger que ele respeitou e ele usou a oportunidade para trazer sua família junto. Jandel foi a única cidade onde ele foi tratado com respeito desde o momento de sua chegada e seus habitantes o ajudaram no melhor de suas habilidades, sem medo de arriscar suas vidas. Além disso, o barão não era um político, mas um homem honesto, e as minas de prata de Zolgrish, Olish, estavam prontas para serem tomadas. Com a primavera tornando o clima agradavelmente frio e sua família querendo ver os lugares onde Lito viveu durante os últimos 2 anos, ele poderia pegar muitos pássaros com uma pedra. Jandel era uma cidade-fortaleza de tamanho médio, inteiramente construída em pedra. Ficava muito longe das rotas comerciais para depender de comerciantes, por isso foi projetado para ser autossuficiente o ano todo. Jandel foi construído perto de 2 grandes lagos, que forneciam peixes e água doce, enquanto campos cultivados cercavam as muralhas da cidade até a floresta próxima. Eles eram a principal fonte de caça e madeira, por isso os habitantes de Jandel os tratavam com grande respeito. Eles plantaram 2 árvores para cada uma que cortaram e usaram a reviravolta para dar-lhes tempo de crescer. Ao contrário da maioria das cidades, Jandel não tinha favelas. Mesmo as casas mais pobres eram feitas de pedra e as únicas construções de madeira eram galpões de ferramentas. Continua no próximo vídeo.